No dia 6 de junho de 1944, a maior armada já vista na história cruzou o Canal da Mancha. O objetivo era libertar a Europa do domínio nazista. Milhares de soldados de diversas nações estavam prestes a desembarcar nas praias sangrentas da Normandia. Mas entre eles havia uma unidade que a história quase esqueceu: o 320º Batalhão de Balões de Barragem. Esta não era uma unidade comum. O 320º era composto inteiramente por soldados negros, e eles não estavam na retaguarda. Foram a única unidade afro-americana a desembarcar na primeira onda de assalto no dia D, enfrentando o mesmo inferno de fogo que todos os outros, mas carregando um fardo invisível que os acompanhava desde casa. A história deles é uma saga de bravura, engenhosidade e uma luta por liberdade em duas frentes diferentes. Hoje, vamos resgatar a memória desses heróis esquecidos e entender por que seu papel foi tão vital para o sucesso do maior desembarque anfíbio da história. Para entender a missão desses homens, primeiro precisamos entender sua ferramenta de trabalho, os balões de barragem. Imagine enormes dirigíveis, quase do tamanho de um pequeno prédio, cheios de hidrogênio altamente inflamável. Eles não voavam livremente. Estavam presos ao solo por cabos de aço grossos e resistentes, estendendo-se por centenas de metros no céu. A função deles era simples, mas genial. Eles formavam uma cortina de aço invisível sobre as praias. Qualquer avião da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, que tentasse voar baixo para metralhar as tropas ou bombardear os navios de desembarque, enfrentaria um perigo mortal. Se um avião atingisse um dos cabos, a asa seria arrancada instantaneamente, fazendo a aeronave despencar. Se por acaso atingisse o próprio balão, a explosão do hidrogênio seria catastrófica. Esses balões eram, essencialmente, os guardiões silenciosos do céu, forçando os pilotos inimigos a voar mais alto, onde se tornavam alvos mais fáceis para a artilharia antiaérea aliada. Mas operar esses gigantes era uma tarefa hercúlea, especialmente no caos do dia D. Os homens do 320º Batalhão não desembarcaram apenas com seus rifles e equipamentos pessoais. Eles carregavam todo o material pesado necessário para inflar e lançar os balões, cilindros de hidrogênio, guinchos, cabos e os próprios balões dobrados. E eles tinham que fazer isso sob fogo constante de metralhadoras, morteiros e artilharia alemã, com a maré subindo rapidamente, ventos fortes soprando e a areia encharcada de água e sangue. Erguer cada balão era um ato de coragem e precisão em meio ao pandemônio. Cada cabo esticado no céu era uma linha de vida para os milhares de soldados na praia. Quando as rampas dos barcos de desembarque baixaram nas praias de Omaha e Utah, o inferno se abriu. As metralhadoras MG-42 alemãs, apelidadas de Serra de Hitler, rasgavam o ar, ceifando vidas sem distinção. Foi nesse cenário de horror que os homens do 320º Batalhão pisaram na areia, enquanto a maioria dos soldados corria para encontrar a mínima cobertura atrás dos obstáculos na praia. A missão do 320º exigia o contrário. Eles precisavam trabalhar expostos no meio da praia para montar e lançar seus balões o mais rápido possível. Eles eram alvos fáceis. Inflar um balão com um hidrogênio inflamável enquanto balas e estilhaços voavam por toda parte era praticamente uma missão suicida. Cada cilindro de gás era uma bomba em potencial. Cada homem que trabalhava no guincho ou segurava o balão contra o vento estava completamente vulnerável. Mas eles não hesitaram. Com uma determinação incrível, eles começaram a erguer sua muralha aérea. Um balão subiu, depois outro e mais outro. Lentamente,
uma rede de cabos começou a proteger o espaço aéreo sobre as tropas que lutavam desesperadamente para sair da praia. O trabalho deles deu aos engenheiros tempo para abrir brechas nas defesas. Deu aos soldados cobertura contra ataques aéreos e permitiu que mais homens e equipamentos chegassem à costa. Em meio a essa carnificina, surgiram heróis cuja bravura desafia a imaginação. Um desses homens foi o cabo Waverly Woodson Jr., um médico do batalhão. A lancha de desembarque dele foi atingida por um projétil de artilharia antes mesmo de chegar à praia. Woodson foi gravemente ferido por estilhaços na coxa e nas costas. Sangrando e com dores terríveis, ele conseguiu chegar à areia. Qualquer outro soldado teria sido evacuado ou, no mínimo, procurado abrigo para cuidar dos próprios ferimentos. Mas Woodson não, vendo a quantidade avassaladora de feridos ao seu redor. Ele montou um posto de socorro improvisado e começou a trabalhar. Por 30 horas seguidas, sem parar, sob fogo constante, ele tratou mais de 200 soldados feridos. Ele fazia de tudo o estancava: hemorrágias, aplicava torniquetes, removia balas, fazia pequenas cirurgias de campo e, quando necessário, realizava amputações para salvar vidas. Ele salvou dezenas, talvez centenas de homens, antes de finalmente desmaiar por exaustão e pela perda de seu próprio sangue. A história de Waverly Woodson é um testemunho da coragem sobre-humana que permeava o 320º Batalhão. Ele lutou não apenas como soldado, mas como um anjo da guarda na praia mais mortal do dia D por seu heroísmo. Ele foi recomendado para a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos da América. Mas, por razões que apontam para o preconceito racial da época, ele nunca a recebeu em vida, apenas uma estrela de bronze. Uma campanha para conceder-lhe a Medalha de Honra postumamente continua até hoje. A história do 320º Batalhão é marcada por uma ironia dolorosa e profunda. Enquanto eles arriscavam suas vidas nas praias da Normandia para libertar a Europa do fascismo e da tirania, eles mesmos não eram livres em seu próprio país. Nos Estados Unidos da década de 1940, o exército era rigidamente segregado. Soldados negros e brancos não podiam servir juntos nas mesmas unidades. Eles treinavam em bases separadas, comiam em refeitórios separados e dormiam em alojamentos separados. Para os homens do 320º, a luta não começou no dia D, começou muito antes. Durante o treinamento em Estados do Sul, eles enfrentavam hostilidade e racismo, não apenas de civis, mas às vezes até de outros militares americanos brancos. Eram tratados como cidadãos de segunda classe, mesmo vestindo o uniforme do Exército dos Estados Unidos. Eles estavam lutando por ideais de liberdade e igualdade que não se aplicavam a eles em casa. Essa era a luta em duas frentes. Uma contra o inimigo nazista na Europa e outra, silenciosa e diária, contra o preconceito em seu próprio país. Apesar de todas essas barreiras, o desempenho do 320º Batalhão de Balões de Barragem foi simplesmente excepcional. A eficiência e a coragem que eles demonstraram sob o fogo mais intenso não passaram despercebidas. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, ficou tão impressionado com o trabalho deles que enviou uma carta de louvor oficial à unidade. Na carta, Eisenhower destacava a coragem, habilidade e determinação dos soldados, reconhecendo que eles realizaram sua missão vital com eficiência e fortaleza, mesmo nas condições mais perigosas. Este reconhecimento, vindo do mais alto escalão do comando aliado, era uma prova irrefutável no campo de batalha, onde o que importava era a competência e a bravura. A cor de pele
era irrelevante. O sucesso do 320º e de outras unidades afro-americanas durante a Segunda Guerra Mundial, como os famosos pilotos de Tuskegee, provou na prática que a segregação não tinha base lógica ou moral. A contribuição deles foi um dos muitos pilares que, alguns anos depois, em 1948, levariam o presidente Harry Truman a assinar a ordem executiva que finalmente acabou com a segregação nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles não apenas ajudaram a vencer a guerra, mas também ajudaram a vencer uma batalha crucial pelos direitos civis em casa. Apesar de seu papel crucial e do reconhecimento de líderes como Eisenhower, a história do 320º Batalhão de Balões de Barragem foi, por muito tempo, uma nota de rodapé nos anais da história. Quando pensamos no dia D, as imagens que vêm à mente, moldadas por décadas de filmes de Hollywood e livros de história populares, são quase exclusivamente de soldados brancos. O papel vital desempenhado pelos 1.700 homens do 320º Batalhão foi minimizado, esquecido ou, simplesmente, ignorado. Por décadas, suas contribuições para proteger os céus da Normandia e garantir o sucesso do desembarque permaneceram nas sombras. Foi apenas nas últimas décadas que historiadores e documentaristas começaram a resgatar essa memória perdida. Graças ao trabalho de pesquisa e à persistência de familiares e entusiastas da história, a saga desses Guardiões do Céu está finalmente vindo à luz. Documentos foram redescobertos, testemunhos de veteranos foram gravados e a importância estratégica dos balões de barragem foi reavaliada. Hoje, reconhecemos que o Dia D foi um esforço coletivo de pessoas de todas as origens, e os homens do 320º Batalhão estavam na linha de frente desse esforço. A história deles é um lembrete poderoso de que a coragem não tem cor e que heróis podem ser encontrados nos lugares mais inesperados. Eles provaram, sob o fogo mais pesado, que a competência e a dedicação transcendem qualquer barreira racial. A saga do 320º Batalhão não é apenas uma história de guerra, é uma história sobre justiça, reconhecimento e a luta incessante pela dignidade. Ao lembrarmos do Dia D, é nosso dever lembrar não apenas das batalhas na areia e no mar, mas também dos guardiões silenciosos que protegeram os céus. Homens como Waverly Woodson Jr. e seus companheiros, que lutaram 2 guerras ao mesmo tempo e triunfaram em ambas. A história deles merece ser contada, celebrada e jamais esquecida. Obrigado por assistir e por nos ajudar a manter viva a memória desses heróis. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias incríveis como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!